Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, estamos aqui, né, para mais uma segunda-feira juntos. A gente tem essa live já frequente, né? Então, toda segunda-feira, desde janeiro, a gente mantém aqui juntos. E você é meu convidado, né? Você, pai e mãe, a estar aqui toda segunda-feira. A gente tem esse conteúdo gratuito. Ele vai ficar aqui no canal no IGTV, mas também vai ficar para você lá no canal do YouTube. Eu também tenho um canal Psicóloga Maria Rodrigues, tá lá as lives desde janeiro. Não me pergunte que número a gente tá, eu tenho que fazer as contas, mas desde janeiro, né, eu venho trazendo esses conteúdos, né, que vão te ajudar lá no dia a dia com seus filhos. E hoje a gente vai falar sobre autonomia. É um tema também muito frequente, né? Os pais me perguntam muito. Eu também sou mãe, além de psicóloga, né? Sou mãe de duas crianças, da Rebeca e do Benjamin. A Rebeca de 2 anos e o Benjamin de 6. Então a gente sabe que esse é um tema frequente também pra gente, tá? Deixa eu só organizar aqui a minha câmera, fazer ela ficar parada para vocês não ficar mexendo. Vamos lá. Então, vou trazer para vocês no final também. Sempre eu deixo disponível para quem quiser deixar as suas dúvidas, deixar os seus comentários também, mas também pode me chamar, né? Então, eu sou um canal aberto para que vocês também possam perguntar outras situações que vocês precisam saber. Eu vou falar um pouquinho geral e também vou trazer partes do manual, que é da psicóloga Ana Paranzini, que eu tenho acompanhado, né, tenho estudado junto com ela alguns conteúdos, e ela fez um manual específico para isso, né, como estimular a autonomia do seu filho, e depois eu vou falar um pouquinho em cada idade o que é esperado, não como uma referência, na verdade, não como um delimitante fechado, né, seu filho precisa estar ali, mas a gente precisa de algumas referências, principalmente quando nós somos mães de primeira viagem, né? A gente às vezes não está convivendo com outras crianças, então a gente fica meio perdido, né, em saber se realmente o que é esperado do nosso filho para aquela idade. Então a primeira coisa, né, a autonomia é algo muito importante. Ela está muito relacionada com a autoestima, que já foi uma live que eu já fiz para vocês aqui, né? É uma criança que ela sente, que ela acredita e que ela observa, que ela dá conta, sabe assim, a gente passou uma atividade, ela consegue fazer, são crianças mais seguras, são crianças com autoestima melhores, né? São crianças que conseguem conviver e manusear o seu ambiente com maior segurança, né? Porque ela realmente sabe da condição dela, que ela consegue fazer aquilo sem precisar a todo momento da ajuda ou do adulto estar próximo, né? A gente vai pensar em autonomia e que é essa condição da independência, né? Porque falamos de criar filhos para o futuro. Eu sempre tenho trazido isso, né? Tem um site lá, Pais com Propósito, você pode procurar também. Então, assim, qual é o seu propósito para o futuro? Se a gente tem pensado nisso, né? Numa educação que a gente também não está só pautado no que está acontecendo agora, né? Mas o que os nossos comportamentos, o que as nossas atitudes vão dizer da saúde mental e de condições do nosso filho lá no futuro, a gente precisa imaginar, estimular e aprender, né, como é que a gente cria essas habilidades dos nossos filhos no futuro, né? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Né? É muito importante a gente ter esse foco, né? Desde muito pequeno, várias atividades podem ser organizadas para que a gente estimule essa autoestima. Essa autoestima, desculpa, essa autonomia. A criança não vai chegar para você assim, papai, sei fazer isso já, papai, eu já consegui fazer isso, né? Ela só vai ter
essas declarações quando ela é estimulada. Esse é o nosso papel, né? Nós somos igual... sabe aquelas madeiras que usam para colocar, para fazer a árvore crescer quando ela está crescendo, que a gente coloca assim, umas madeirinhas segurando ela ao redor? Eu falo que os pais, né, eles são assim, né? Nós somos assim na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são árvores, né, e que eles precisam crescer e dar frutos. Nós somos aquelas condições que ficam... aquelas madeirinhas que vão ficar cuidando dele, né? Só para que ele não mantenha uma direção que não é o esperado, que depois ela pode acabar morrendo, né? Mas a gente fica até um tamanho de altura da árvore, né? A gente cuida deles até um ponto. A gente precisa ter em mente que essa condição de autonomia e que vai depois gerar uma autoestima e que vai gerar condições de saúde mental para o nosso filho, nós estamos ali perto, estamos direcionando, né, o sentido da árvore, mas realmente, né, para que ela seja saudável, né, normalmente é tirado essas madeirinhas que ficam segurando as árvores depois de um tempo, né, e depois a árvore cresce porque o caule dela já é grande o suficiente, né, ela já vai aguentar um vento forte, ela já vai aguentar uma chuva forte, porque ela já criou raízes fortes, né? Mas nós é que estávamos ali do lado dela para criar essa raiz forte. E é isso que eu vou falar da autonomia. A gente precisa, é a nossa responsabilidade estimular essa autonomia. Isso não vai ser um pedido dos nossos filhos. O que normalmente eles vão pedir, a maioria, é que a gente faça por eles. Então eu coloquei um tema hoje, né, um post hoje que era assim: cresça, crescer e deixar crescer. A primeira coisa é isso, né, que assim, quando nasce um filho em casa, também estamos nascendo enquanto mães e pais. Então eu falo assim, nasceu um filho, nasceu uma mãe mesmo, né? Uma mãe ainda bebê, que às vezes ainda tem as suas dificuldades, que ainda não sabe lidar com todas as coisas. Não tem que saber, a gente não tem que dar conta, né? A nossa responsabilidade é ir aprendendo junto com a aprendizagem do nosso filho. Essa sim é a nossa responsabilidade, que a gente possa ter essa responsabilidade em mãos. Então a gente precisa aprender. Nós somos aprendizes juntos com eles, né? Então eles vão aprendendo a ser filhos, né? A se colocar no mundo, a ser adolescentes, a ser amigos, né? A ser companheiros, a ser esposos e esposas, a ser companheiros, né? Então assim, é isso que a gente vai ensinando para eles, e nós também estamos aprendendo, né, o nosso papel de pai e mães. Isso que eu sempre falo, a gente tem que ter em foco, a orientação de pais é para isso, né? Não precisa chegar e falar, ai Maria, mas eu não sei como que eu vou fazer. Calma, né? A gente tem orientações, e o que eu vou falar hoje sobre autonomia infantil, se você sente que não tem conseguido, que o que eu vou falar de alguns parâmetros de referências, seus filhos estão muito fora disso, procure um especialista, né, para que você possa se orientar melhor e se posicionar melhor no que você precisa fazer. Mas pensa nisso, né? Nós precisamos aprender também nesse processo, porque a maioria das vezes a gente faz por eles, né? E o fazer por eles a gente acha que é exatamente pela segurança, né? A gente fala, não, mas eu vou fazer por eles, né? Eu vou ficar aqui do lado desse tronco de árvore a vida inteira, né? Para que não aconteça nada com essa árvore. E é exatamente o contrário, né? A gente vai dar uma direção, a gente dá um apoio, mas esse apoio um dia vai sair, né? Porque para o seu filho crescer, para ele ter segurança, para ele ter autoestima, né? Ele precisa ter condições de fazer esse crescimento, de saber que ele faz isso sozinho, né? E ele tem condições, isso que é muito perfeito, né? No nosso desenvolvimento, né, você vai observando que as crianças têm capacidade para fazer várias situações que a gente não imagina,
né? E que eles só não aprenderam, gente, exatamente porque a gente não estimulou, mas eles têm capacidade cognitiva e neuronal e biológica, né, para fazer várias atividades que às vezes eles não estão fazendo e que depois eles são cobrados só porque eles não tiveram esse estímulo. E como eu falei para vocês, agora a gente está no período de quarentena, né, as crianças estão estudando em casa, né, estão toda parte do tempo em casa, e nós precisamos observar ainda mais esse processo, né, para que eles tenham, a gente faça esse estímulo adequado, que às vezes a escola também nos ajudava nesse processo, né, mas para que depois eles cheguem em outros ambientes, né, e eles tenham condições de fazer tudo isso, tá bom? Então o crescimento deles também depende do nosso crescimento de poder lidar com a frustração, lidar com a espera, né? Que isso vai existir no processo de autonomia dos nossos filhos. Eles não vão aprender no primeiro dia que você ensina, né? Nem no segundo, às vezes nem no terceiro, nem no quarto. A gente precisa lidar que isso é um processo, mas que precisa ser iniciado e precisa continuar com esse processo, porque senão eles nunca vão aprender. Tá bom? Então, a condição da autonomia é muito importante, né, para a vida dos nossos filhos, e isso vai trazer uma saúde mental, é base da saúde mental dele lá no futuro, para que ele aprenda a se relacionar nos ambientes sem a dependência, né? A gente fala cortar assim um pouco esse cordão umbilical, não que a gente não esteja presente, não que a gente deixe de amar, não que a gente não esteja junto, não que a gente não continua sendo confidente, mas eles vão trazer as confidências do que eles fizeram sozinhos, né? Depois eles vão vir nos falar lá no futuro, né? Eles precisam ter essa condição de escolher, de ter esse poder de escolher e não só pensar, né? Mas eu não consigo, eu não dou conta, né? Quantas crianças, não sei se o seu filho fala isso para você, não dou conta, mamãe, é impossível, né? Meu filho tem às vezes isso, é impossível, né? Mas é o nosso trabalho de dia a dia estimular que é possível sim, desde que você treine, desde que você continue a sua aprendizagem, né? Desde que você lide com a sua frustração, com a sua raiva, para continuar e depois vir os resultados, tá bom? Então eu vou passar agora para vocês um pouquinho de algumas referências de como essa autonomia a gente tem algumas referências, como eu falei para vocês, que tá lá no manual da Ana Paranzini, né, de autonomia, de como que o que a gente pode esperar um pouquinho do comportamento dos nossos filhos de acordo com as idades, tá bom? Essa referência é só para que você tenha uma referência, igual eu falei para vocês. Eu vou pegar minha colinha aqui. Não é nada fixo, não é para você ficar preocupada, ai meu Deus, agora meu filho não está fazendo isso, né? Observe. E vá sabendo, se meu filho não faz isso, observe, é porque eu não estimulei, é porque eu não ensinei, é porque eu não fui fazer junto, é porque depois eu não deixei ele fazer sozinho, porque eu achei que não ia sair certo, porque na correria do dia a dia a gente tem feito isso, né? A gente prefere fazer a gente porque vai demorar muito tempo, né? É porque vai sujar tudo, e ele não vai dar conta de fazer sozinho. Tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas referências. Ó, o que é esperado, eu vou fazer bem pouquinho aqui para também não me delongar, mas vocês depois podem ter acesso a esse manual. O que é esperado de uma criança até 1 ano de idade? O que é esperado ele conseguir fazer? Ó, estender as mãos em direção à mamadeira, querendo pegá-la, segurar a mamadeira ou copinho de bico sem ajuda, beber em uma xícara segurada pelos pais, alimentar-se sozinho utilizando as mãos, levar a colher cheia de comida à boca. Eu tenho crianças pequenas em casa, quem já passou por esse desespero, que a gente sabe que a gente precisa estimular, mas na hora que a gente vê aquela sujeira, a gente fala, ai meu Deus, a vontade de dar na boca, né? Mas esse entendimento que a gente precisa ter. Se a gente não ensinar e se a gente não deixar eles fazerem sozinhos, eles não vão aprender depois. O que é esperado de uma criança de 1 a 2 anos?
que ele coma com colher, de modo independente já, segure a xícara para beber sozinho, tire as meias, coloque o chapéu na cabeça e tira, empurra os braços pelas mangas e pelos pés das calças, tira o casaco que já está desabotoado, tira a calça quando desabotoada também, puxa o zíper. O que é esperado de uma criança de 2 a 3 anos? O que é esperado dele ter já essa autonomia? Alimentar-se sozinho, usando colher e xícara, derrubando um pouco sempre, gente, mas ele já é para saber. Receber a toalha de um adulto e enxugar as mãos sozinha. Comer com talheres, calçar sapatos sozinho, tirar roupas simples que já foram desabotoadas, isso é de uma criança de 2 a 3 anos, avisar que quer ir ao banheiro durante o dia, a tempo, tá? Pendurar o casaco em algum cabide, tem várias coisas aqui. Colocar as meias, como eu falei, veste casaco de malha ou camiseta, identifica qual parte traseira ou dianteira da roupa, que ele já sabe se é frente ou verso da roupa também. E o que é esperado de uma criança de 3 a 4 anos? Alimentar-se sozinho em todas as refeições, vestir-se e desvestir sozinho, escolher a própria roupa, evitar perigos corriqueiros, sabe? Se ele já sabe que ele pode cair naquele buraco, então ele não vai de encontro àquele buraco, ele já consegue manter um pouco a sua segurança desde que ele seja estimulado. Colocar luvas, calçar botas, fazer urina, se é do sexo masculino, né? Fazer urina na privada em pé, isso ele já tem capacidade. O que é esperado de uma criança de 4 a 5 anos? Limpar o que derrubou, desabotoar roupas, retirar pratos e talheres da mesa, usar a faca para espalhar a manteiga, escovar os dentes sozinho, pentear o cabelo sozinho, pendurar roupas no cabide, arrumar o laço ou o cordão do sapato do tênis, né? E que são coisas que eu tenho falado aqui para vocês. Eu tô trazendo algumas para quem chegou agora, tô trazendo algumas referências, né, do que uma criança em certas idades conseguem fazer, tem autonomia para fazer. Mas é claro que é o nosso trabalho. Se a sua criança ainda não faz, você pode começar a observar se é falta de estímulo ou se é uma resposta da sua criança também, tá bom? Se você tem estimulado, não, Maria, eu tenho feito tudo isso e minha criança não consegue fazer. Então, aí a gente passa por uma outra avaliação. O que é esperado de uma criança de 5 a 6 anos? É responsável por uma tarefa semanal na casa. Então, desde muito pequena, as crianças conseguem já fazer parte da rotina da casa, né? Primeiro arrumando as suas próprias coisas, né? Organizando os brinquedos, depois eles passam a organização da sua cama e depois de outros afazeres que você já pode ir dando para eles, né? Para que eles tenham também essa, que eu falei para você, a gente precisa estimular essa autonomia e também esse sentimento de pertença da família, né? Que todos nós temos, somos partes de um corpo, né? Então todos nós temos uma atividade para que esse corpo, né? Para que ele funcione corretamente. Então uma criança de 5 a 6 anos, ele prepara o seu próprio sanduíche, ele abre a embalagem de leite, aperta o cinto de segurança do automóvel, é capaz de lidar com pequenas quantidades de dinheiro desde que a gente estimule, né? Então, várias coisas a criança, eu vou falar aqui também algumas coisas que a criança então pode ajudar. A gente precisa estimular a ajuda dele com as atividades em casa e eles se sentem o máximo quando eles observam que a gente dá esses afazeres e que eles conseguem fazer esses afazeres. Meu filho fala que ele é o ajudante de casa, né? Então ele pega a fralda da Rebeca lá em cima, quando a gente tem que trocar, ele desce com as roupas sujas, né, para colocar já dentro da máquina. E é muito bom ver assim que às vezes ele tem resistência para fazer como toda criança, mas eles conseguem fazer, eles se sentem muito felizes quando fazem. Isso é que a gente vai criando a autoestima, né, de que você realmente consegue fazer
e aí os voos são maiores depois de um tempo, né? Então, o que uma criança já pode fazer? Organização dos pertences, e é o sentimento de que ele tem uma organização também mental e uma organização do ambiente. Ó, de 2 a 3 anos, guardar os próprios brinquedos, guardar os seus sapatos, colocar a roupa suja no cesto, passar pano para tirar o pó da superfície. Uma criança de 4 a 5 anos, arrumar a cama, guardar roupa, ajudar a pôr a mesa, tirar o pó, regar as plantas. Uma criança de 6 a 8 anos, lavar a louça, pôr e tirar a mesa, tirar o lixo da casa, varrer, ele já consegue, passar o aspirador, dependendo de como é seu aspirador, substituir o papel higiênico do banheiro. Uma criança de 9 a 12 anos, ele já pode usar o fogão, a gente precisa estimular, né, umas crianças maiores a fazer algumas refeições simples, né, um ovo mexido, por exemplo, um miojo que às vezes eles comem, preparar o próprio lanche, limpar o próprio quarto, organizar a própria cama, lidar com dinheiro, né? Eles precisam ter essa organização deles também para que depois eles possam viver em outros ambientes, fazer pequenas arrumações, dobrar e guardar roupas. E a partir dos 12 anos, né, que a gente fala que já não é mais uma criança, ele está entrando na pré-adolescência, o que a gente pode... claro que assim, a gente está pensando de um estímulo de uma criança desde lá, muito pequena, para que ela tenha condições de fazer isso com 12 anos. Limpar o banheiro, quarto e cozinha, ele já consegue. Colocar a roupa para lavar, passar pano no chão, cuidar das plantas, fazer pequenos reparos na casa, ter autonomia para estudar e organizar sua agenda de atividades e responsabilidades por ela mesma, né? Sem ser lembrado. Então, são situações, gente, que assim, uma criança de 12 anos, né, que já não é mais uma criança, conseguem sim fazer, desde que a gente passe por esse processo de estimular desde muito pequeno. E se o seu filho ainda não está conseguindo fazer essas atividades, observe se foi porque você não estimulou desde muito pequeno. Então agora a gente tem que ter cuidado na hora de cobrar também. E se você estimulou, a gente pode, igual eu falei para você, a gente pode fazer outras avaliações. Mas é muito importante. Esse papel de autonomia é o papel do crescer e deixar crescer. Nós temos que nos colocar nessa situação de lidar, que precisamos deixar eles fazer, dar autonomia, né? Para que eles tenham autonomia, a gente precisa ceder essa autonomia. É a gente que vai lá e vai falar para ele, faça isso, é dessa forma. E quando ele já faz sozinho, não precisa fazer por eles, né? A gente precisa deixar, e aí quando você vai vendo, ele já consegue fazer isso, você vai dando responsabilidades maiores e vá dando esse feedback, esse reforço. Isso é muito importante para a autoestima. Que legal! A gente precisa avaliar o processo e não só o final, né? Porque, como eu falei para vocês no começo, não é em um treino, não é no segundo treino, não é no terceiro treino. São muitos treinos, né, desse comportamento, dessa habilidade para que ele aprenda. Então, a gente precisa ir estimulando o processo. Que legal, filho, você já conseguiu fazer isso, né? Vamos ver se na próxima vez, então, a gente consegue dobrar esse lado. Nossa, filho, você já conseguiu tirar a calça, vamos ver. Agora vamos ensinar como coloca a blusa. A gente precisa ir dando esse reforço, que esse comportamento, você lembra que eu falei da modelagem? Que a gente vá reforçando o comportamento mais próximo daquilo que a gente deseja. E não ao contrário. Às vezes a gente dá muita atenção para o comportamento inadequado, porque ele não conseguiu. Nossa, não conseguiu de novo. Já é a quarta vez que eu falei para você fazer isso e você ainda não conseguiu fazer direito, né? E se você ouviu essa frase, você pode lembrar de já ter ouvido isso na sua vida enquanto pais e mães de outros pais ou de outras mães, e o quanto que você se sentiu mal, né? Porque, é verdade, eu não dou conta mesmo, né? E aí, em vez de você poder
focar os seus olhos, né, para o que é o comportamento que você deseja, normalmente a gente fica no passado, né, e naquilo que a gente não tem conseguido fazer. E para os nossos filhos é da mesma maneira. Estimular a autoestima. Se você não pegou aqui o que eu falei das referências, né, das idades, não tem problema, depois esse vídeo vai ficar aqui gravado no IGTV e depois lá no meu canal no YouTube. Mas o que é o foco? Que a gente possa participar desse processo de autonomia. Isso é a nossa responsabilidade. Precisamos crescer nesse processo também enquanto pais e mães e deixar os nossos filhos crescerem, né? A gente vai ver o tombo e vai chorar junto às vezes, vai sentir aquela dorzinha, mas eles precisam, as rodinhas da bicicleta precisam ser retiradas, eles precisam aprender a andar sozinho, né? É o que eu falei, a madeirinha, né, que fica ao redor da árvore, um dia ela precisa ser tirada, porque aquela árvore já tem um caule suficiente para aguentar as tempestades, a chuva, né? E ela já tá firme, ela tem raízes firmes, né? E um dia vai ser retirado, não que a gente vai sair da vida deles, né? Mas eles vão guiando os próprios caminhos, eles vão dar os frutos que são necessários, mas a gente já está tirando essa proteção, né? Eles não precisam mais desse tipo de proteção de alguém que orienta algumas coisas, né? É o que eu falei para vocês, é alguém que vai ser lá o confidente, que ele vai vir conversar, ele vai vir pedir colo, às vezes não tem problema, mas que você reconheça que essa autonomia foi gerada, né? Isso é a nossa responsabilidade. Se você tem um filho, às vezes, adolescente, né? Teve pessoas que me perguntam, e agora, meu filho já é adolescente, será que tem jeito? É claro que é muito mais difícil, né, gente? É um processo, por isso que eu trabalho com crianças também, e é onde eu dou meu foco, e na orientação de pais, porque é o processo, se a gente começa desde a infância, é um processo um pouco mais... Não é ser fácil, mas é ali que a gente está aprendendo muitas coisas, né? Um adolescente, um jovem, um adulto, a gente já tem coisas muito arraigadas, né? Assim, já muito firmes, que é mais difícil. O caule já tem uma direção, né? Mas é claro que eu acredito sempre, né, que há possibilidade de mudanças. Você pode ter 60, 70, 80, 90 anos e pode aprender algo novo. Isso é uma capacidade neuronal. O nosso cérebro é preparado para isso. Deus nos fez perfeitinho, eu sempre falo disso, né, para que a gente tenha a capacidade de tomar a decisão e fazer a diferença. Então, se você observou hoje, nossa, Maria, eu não ensino nada para o meu filho disso. Eu sempre faço por ele. Eu fico com medo da casa sujada, ele vai quebrar, nossa, ele não vai conseguir fazer sozinho. Tira um pouco esses comportamentos, né, a gente tem muito, né, eu falo que pai e mãe, a gente tem muito do controle, né, isso a gente tem a responsabilidade, a gente tem o olhar, né, mas o controle, né, a gente tentar controlar todas as situações, normalmente a gente descontrola lá no futuro, né, isso vai ser... não é benéfico, não tem benefícios, desculpa, para os nossos filhos lá no futuro, né? E aí eles vão depender da gente, isso vai gerar mais peso para nós, e aí a gente vai entendendo que as coisas poderiam ter sido diferentes lá. A gente queria dar segurança, a gente não queria deixar eles sofrerem, e hoje a gente pode observar isso no futuro, que eles estão sofrendo da mesma forma, né? Porque segurança é fazer eles terem autoestima e eles terem autonomia para fazer e para lidar com os próprios tombos, mas eles saberem que eles podem levantar e tá tudo certo. Vai ficar os arranhões, vai ficar algumas marcas, mas está tudo certo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Um apanhado um pouquinho geral de autonomia, da nossa responsabilidade nessa autonomia, que as atividades precisam ser colocados lá na casa, na nossa casa, no nosso dia a dia, precisa ser ensinado, não é assim, agora, tá bom, a Maria falou assim que com 6 anos ele já faz isso, então ele vai ter que fazer agora.
E eles têm capacidade sim, né? Mas a gente precisa fazer esse treino, precisa acompanhar, nas primeiras vezes precisa fazer juntos, depois deixando eles fazerem sozinhos, né? E quando eles já conseguem fazer sozinhos, eles fazem sozinhos, né? A gente não vai mais, a gente tá perto, mas a gente não precisa fazer por eles. A gente vai passando outras atividades maiores e lidando com isso, assim, já que a gente tem passado essas atividades, a gente também precisa lidar com a responsabilidade que eles também estão crescendo, eles também vão ter direitos, né? Que a gente fala assim, só é os deveres, né? Que a gente tem falado hoje, mas eles também vão ter o direito de adolescente, eles vão ter direitos de uma criança maior, que também se responsabiliza por outras coisas, e isso é muito legal. Porque esse é o nosso mundo, né? Do direito dos deveres. Às vezes a gente só lembra também dos direitos e esquece dos deveres, mas a gente tem que ver esses dois pontos, né? Estimule, reforce esse processo, porque você vai ver, as crianças daqui a um tempinho você fica, nossa, ele já sabe fazer isso sozinho, olha lá, já sobe a escada, né? A Rebeca lá em casa, ela tem 2 anos, ela sobe e desce a escada, sobe e desce a escada. Né? E o Benjamin, que ele só foi para uma casa que tinha escada com 3 anos, eu ainda ficava assim com 3 anos. Ele já sabia subir, mas eu ficava muito preocupada com ele, né? Porque eu achava que ele ia cair da escada, né? Porque ele não tinha nascido numa casa com escada. E hoje que a outra nasceu, né, com a casa com escada, gente, outras pessoas que vêm ficam, meu Deus, ela vai cair. E não tem isso, né? Mas é porque foi estimulado esse processo. As crianças têm essa capacidade, a gente precisa estimular, porque isso também é benefício neuronal para ela, cognitivo. A gente precisa fazer com que o cérebro que já pode ser usado, a parte do cérebro que já pode ser usado, seja usado, né? Ele precisa ser usado, então ele precisa ser estimulado. Eu não sei se vocês que estão aqui têm alguma pergunta, algum comentário, querem falar alguma coisa. Eu posso mandar esse manual também para vocês, né? Ele é um manual que fica disponível. Ela já deixou disponível também para ser passado. Mas é muito lidar com a nossa situação do nosso controle de pai e mãe e observar o que os nossos filhos já podem fazer e que a gente precisa fazer esse estímulo. E que algumas coisas no meio do caminho não vão sair com perfeição, que não é o desejado mesmo. Vai algumas coisas estragar, vai quebrar, vai sujar. Esse é o processo de aprendizagem da criança, né? E eles precisam disso sim para aprender novos comportamentos. Ok, pessoal? Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para colocar. Então tá, eu vou me despedir de vocês, só lembrando, a gente tem um compromisso agora de segunda-feira e de quarta-feira de manhã às 6 horas. Os vídeos ficam gravados, não precisam ficar preocupados se às vezes vocês não conseguem assistir nesse momento, mas quarta-feira eu continuo a minha live sobre o TOD, né, sobre o transtorno opositor desafiador, opositivo desafiador, e depois eu vou falar do TDAH. E assim, vão ter vários temas relacionados com orientação de pais, né? O meu foco é em orientação de pais, se às vezes é psicólogo que também passo por aqui, meus colegas também estão aqui, né? Mas é o foco para você, pai e mãe, né? Para que cada semana, cada dia, você possa se orientar em alguma situação. E se você precisa de alguma outra ajuda, me chama. A gente também tem feito orientações online, né? Então a gente tem essa disponibilidade agora também. Então, me chama para que a gente possa também entender melhor os processos como estão acontecendo, ok? Boa noite, pessoal. Até quarta-feira, 6 horas da manhã. Até mais. Vamos lá.